Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Estamos aqui de volta para mais uma aula de Química. Muita saudade de vocês. Nós estamos falando de ciência e tecnologia. Estamos falando como que a tecnologia atua auxiliando na saúde das pessoas, né? E hoje nós vamos falar especificamente de uma parte da tecnologia voltada para os medicamentos. Então, a gente já tinha falado alguma coisa na aula passada, né? Que os medicamentos foram uma grande revolução na vida das pessoas, porque até então eles só podiam usar plantas para poder se tratar. Isso, gente, num período de tempo que, se a gente for contar, há muito pouco tempo atrás. Então, eu costumo dizer, por exemplo, a minha mãe morava na roça quando ela era pequena, ela conta que quando eles tinham dor de cabeça, meu avô pegava uma folha de bananeira, enrolava na cabeça deles, falava que era para tirar a quentura da cabeça. E realmente ela fala que a dor de cabeça passava. Então, assim, se queria alguma coisa, ia lá no mato, pegava lá uma plantinha, fazia um chá e resolvia o problema, porque eles conheciam muito plantas. Mas medicamento industrializado tem pouquíssimo tempo que ele se tornou disponível para a população. A indústria farmacêutica, ela explodiu tem poucos anos, né? Principalmente com o advento dos antibióticos, que foi, no caso, o primeiro antibiótico que foi descoberto foi a penicilina. Então, eu comentei com vocês na aula passada que até então eles perderam muitas pessoas que morreram por conta de pneumonia, morreram por conta de infecções bacterianas, porque não se tinha nenhum remédio capaz de combater essas infecções, até que foi descoberta a penicilina. Então, através da penicilina, eles foram descobrindo outras classes de antibióticos. E cada vez mais nós temos medicamentos sendo descobertos, medicamentos sendo pesquisados. Só que a gente sabe que para a gente conseguir colocar um medicamento no mercado, são necessárias muitas pesquisas, são necessários muitos testes, né? Então, por exemplo, quando se descobre um medicamento e lança ele no mercado, aquela indústria que conseguiu patentear aquele medicamento, quer dizer, foi a primeira a produzir aquele medicamento, ela tem uma quantidade de anos, geralmente são entre 10 e 15 anos que ela tem para poder ficar sozinha no mercado vendendo aquele medicamento. Então, vou dar um exemplo para vocês.
há um tempo atrás, as pessoas sofriam muito com depressão. Muito mesmo. Depressão é uma doença muito grave, a gente sabe disso. E não existiam remédios eficientes realmente para depressão. Aí uma empresa descobriu um medicamento chamado Prozac. O Prozac foi o primeiro medicamento assim que explodiu contra a depressão. O princípio ativo do Prozac é a fluoxetina. Então, hoje, se as pessoas quiserem ir ali na farmácia de manipulação e encomendar fluoxetina, elas conseguem. Mas na época que o Prozac foi descoberto, isso não era possível. Por quê? Porque a indústria do Prozac, ela ficou anos fazendo pesquisa, ela ficou anos fazendo teste. Então, eles patentearam o medicamento. O medicamento ficou sendo apenas deles por 10 anos. Então, esse medicamento ele fica com um preço muito alto, porque só essa empresa que tem ele, e durante 10 anos é assim. Só depois. Por quê? Porque aí, nesses 10 anos, a empresa vai tirar todo o investimento que ela fez nas pesquisas, nos testes, ela vai reverter aquele investimento, ainda vai ganhar muito, né? Aí, depois de 10 anos, eles liberam a patente do medicamento. Aí, aquele princípio ativo pode ser usado por outras empresas para fazer medicamentos similares ou medicamentos genéricos, e até mesmo os manipulados. Então, hoje, muita gente toma fluoxetina. Na época que o Prozac foi descoberto, a fluoxetina ficou conhecida como a droga do sorriso. Por quê? Porque geralmente as pessoas depressivas, elas são tristes, são pessoas que estão constantemente para baixo. E quando elas começavam a se tratar com a fluoxetina, rapidamente elas tinham resultado e começavam a se tornar pessoas normais, que riam como todo mundo. Então, ela era conhecida como a caixinha do riso, né? E depois, muita gente foi usando. Hoje nós temos uma quantidade de gente enorme que toma fluoxetina e que toma outros antidepressivos, porque depois dela já foram descobertas muitas outras drogas que atuam nessa doença. Então, hoje a gente vai falar de alguns avanços nos medicamentos que a tecnologia trouxe. Então, olha só, os medicamentos estão incluídos entre as tecnologias que auxiliam na manutenção da saúde. Por muito tempo, situações cotidianas que ocasionassem um corte, uma lesão ou uma ferida na pele, mesmo que não muito profundos, poderiam se tornar fatais caso as infecções atingissem outras partes do corpo. Somente a partir da década de 1940, com a identificação e comercialização de medicamentos que combatem as bactérias, os chamados antibióticos, é que as infecções causadas por elas passaram a ser tratadas, evitando muitas mortes. Pesquisas são constantemente realizadas para que remédios sejam mais eficientes para tratar doenças, amenizar os sintomas e até curar determinadas enfermidades. Com isso, o uso de medicamentos permite que pessoas vivam mais e melhor. Os efeitos dos medicamentos são gerados por substâncias ativas constantes em suas fórmulas. A natureza é uma fonte abundante dessas substâncias, tanto que, inicialmente, eram extraídos somente das plantas, bactérias, fungos e animais. Mas com o avanço da indústria farmacêutica, passaram também a ser sintetizadas. Sintetizada é a mesma coisa que produzida. São substâncias artificiais produzidas em laboratório. A produção de um medicamento, desde o início das pesquisas do princípio ativo até a sua chegada nas farmácias, pode durar mais de 10 anos. São necessárias diversas etapas de estudo, desenvolvimento, testes e controle técnico rigoroso
atendendo a todas as exigências dos órgãos regulamentadores, como a Anvisa, no caso do Brasil. Uma das etapas mais importantes para a liberação de um medicamento é a análise dos efeitos colaterais, que são sintomas ou problemas que podem surgir com o uso do medicamento. Apesar do grande avanço, muitas doenças ainda permanecem sem medicamentos efetivos para prevenir sua ocorrência ou para curá-las. Entre elas temos a malária, a dengue, diversos tipos de câncer e a AIDS. Medicamentos vencidos. Você vai procurar aí na sua casa se tem algum medicamento vencido. Olha só, não devem ser descartados no lixo comum nem no vaso sanitário. Eles podem contaminar a água e o solo e ser absorvido por animais, plantas e pelos próprios seres humanos. Além disso, podem causar uma intoxicação acidental se armazenados em casa. O ideal é levá-los até pontos de coleta específicos, normalmente em farmácias, para que sejam encaminhados para o descarte correto. O uso de medicamentos deve sempre ser orientado por médicos. As farmácias, gente, elas têm um contrato com uma empresa que incinera esses medicamentos. Então, aqui em Muriaé não tem nenhuma empresa que faça esse serviço. A maioria das farmácias de Muriaé, das drogarias, elas têm contrato com uma empresa de Ubá, tem uma empresa de Cataguases que também faz esse serviço de queimar esses medicamentos vencidos. Então, você pode sim entregar numa farmácia e pedir a eles a gentileza de mandar esse medicamento. Junto com os vencidos deles, eles mandam o seu medicamento para ser incinerado. Tá bem? Agora a gente vai falar de uma história muito interessante que veio lá na apostila e eu resolvi pegar ela inteira aqui para vocês poderem conhecer, que é a história da anestesia. Então, vocês sabem que a anestesia é um medicamento, né? Existem vários tipos de anestesia. Existe anestesia local, existe anestesia peridural e existe anestesia total, né? Então, ó, para operar alguém, é preciso evitar a dor, certo? Há pouco tempo, porém, isso era um ato heróico e só mudou graças a uma dupla de americanos e suas experiências pioneiras. Então, olha o que eles fizeram, ó, vamos ler. E aí, vamos ao dentista dar uma geral naquele dente que dói há tempos? Não? Por quê? Medo do motorzinho? Acha que vai doer? Vai não, já temos anestesia. Abra a boca, relaxe e imagine como seria pouco menos de 200 anos atrás. Imaginou? Pois bem, nós lhe contamos. Doía pacas. E isso, uma simples extração de dente. E para abrir a barriga, então? Nem perca seu tempo imaginando. Era um tipo de cirurgia raramente praticado até o século XIX. Operar dentro do crânio, do tórax ou mesmo do abdômen era praticamente impossível, conta o médico Moacir Scliar em seu texto na revista Aventuras na História de Setembro. E era impossível simplesmente porque não havia anestesia. Ou melhor, nenhum método anestésico conhecido até então era eficiente o bastante para permitir tal intervenção. A qualidade básica do cirurgião era a rapidez. Ele tinha que lutar com a agitação dos pacientes, muitos dos quais eram amarrados. Os mais sortudos desmaiavam, né, gente? Os pacientes só deixaram de ser amarrados e desmaiar graças a 2 dentistas norte-americanos, Horace Wells e William Thomas Green Morton. O primeiro ficou conhecido por utilizar o óxido nitroso, também chamado de gás hilariante, como anestésico. O segundo entrou para a história da medicina por protagonizar a primeira demonstração pública do éter
numa cirurgia. Então, olha só. O Wells trabalhava em Hartford, Connecticut, em 11 de dezembro de 1844, aos 29 anos, sentou-se na cadeira de dentista do seu próprio consultório e ordenou a um colega que extraísse um dente ciso que o incomodava. O procedimento não doeu nada. Começou uma nova era na extração dentária, exclamou Wells, já com um dente a menos na boca. A nova era fora anunciada por conta do gás hilariante que ele inalara. Além de deixá-lo imune à dor, causou-lhe tremenda euforia e bem-estar. Por isso que ele é chamado, gente, de gás hilariante. Esse gás, quando ele é inalado, ele deixa a pessoa muito feliz. O gás foi descoberto em 1776 pelo cientista e ministro presbiteriano inglês Joseph Priestley, o mesmo que já havia identificado e produzido o oxigênio em laboratório. Cerca de 20 anos depois, Humphrey Davy, conterrâneo de Priestley e aprendiz de farmácia, testou em si próprio os efeitos da inalação do óxido nitroso. Teve uma sensação muito agradável. Sua dor de cabeça passou e sentiu um desejo incontido de rir. Daí o nome gás hilariante. Já que o gás hilariante parece possuir a propriedade de acalmar as dores físicas, seria recomendável empregá-lo contra as dores cirúrgicas, escreveu David. A ideia de Horace Wells de usá-lo em extrações dentárias surgiu na noite anterior ao bem-sucedido 11 de dezembro de 1844. Wells atendia a uma animada palestra sobre os efeitos hilariantes do óxido nitroso, quando, a certa altura, um dos alegres convidados que havia inalado o gás começou a correr feito doido entre os bancos do auditório. Suas canelas e joelhos ficaram ensanguentados, mas nenhuma dor lhe acometeu. Foi aí então que o astuto dentista percebeu a importância do que estava diante de seus olhos e decidiu ser sua própria cobaia na manhã seguinte. Durante um mês, Wells fez fama e dinheiro na cidade com suas práticas indolores. Dezenas de clientes bateram à sua porta. Depois, rumou para Boston para realizar uma demonstração a um importante grupo de cirurgiões de Harvard. A apresentação fora acertada graças ao seu conhecido William Thomas Green Morton, mas transformou-se num fracasso grandiloquente. O dentista deveria extrair o dente de um aluno da universidade. A quantidade aplicada de óxido nitroso, porém, não foi suficiente. O voluntário gritou de dor. Deve ter soltado vários impropérios também, deve ter xingado, né, gente? E o Wells foi posto para fora como charlatão e impostor. De volta a Hartford, quase matou um paciente. Caiu em descrédito, foi humilhado e terminou por abandonar a odontologia. Já William Morton, seu colega, persistiria na ideia. Só que, aconselhado por seu ex-professor de química, Charles Thomas Jackson, substituiu o óxido nitroso pelo éter, o elemento mais poderoso que o anterior. Ele era mais poderoso e oferecia menos risco de causar asfixia. Morton utilizou com sucesso em animais, nos seus aprendizes, e, não satisfeito, testou em si mesmo. Chegou também a realizar uma extração de dente. Em 16 de outubro de 1846, ele protagonizou uma demonstração pública durante uma importante cirurgia de pescoço no mesmo hospital onde Wells fora execrado. Em seu livro A Assustadora História da Medicina,
Richard Gordon conta que Morton entrou apressado na sala com seu novo inalador, um globo de vidro contendo uma esponja embebida em éter, com válvulas de couro para garantir o fluxo unidirecional para os pulmões do paciente. Quando o paciente ficou inconsciente, Morton se dirigiu a John Warren, o cirurgião, e disse: Doutor, o paciente está pronto. A intervenção transcorreu sem nenhuma reação de dor por parte do enfermo. Ao término do feito histórico, Warren voltou-se para o auditório e afirmou: Senhores, aqui não há truques. E mais, daqui a muitos séculos, os estudantes virão a esse hospital para conhecer o local onde se demonstrou pela primeira vez a mais grandiosa descoberta da ciência. Depois desse dia, o dentista assegurou para si a paternidade da anestesia. O termo foi sugerido pelo médico e poeta americano Oliver Holmes, mas já havia sido empregado por volta do ano 50 pelo grego Dioscórides. Sua invenção correu o mundo. Chegou à Europa no fim de 1846 e no ano seguinte aportou no Brasil, onde foi utilizada numa cirurgia feita pelo médico Roberto Jorge Adoc Lobo no Hospital Militar do Rio de Janeiro. A epopeia, entretanto, não termina aqui. Morton queria royalties sobre o evento. Patenteou o éter, chamado por ele de Letheon. Confeccionou panfletos e contratou vendedores para vender o anestésico de costa a costa, como conta Richard Gordon. Seu plano de enriquecimento fácil, porém, fracassou. Charles Jackson, seu ex-professor, reivindicou uma parte nos lucros, e os médicos de Boston ficaram fulos com a patente de uma substância capaz de aliviar o sofrimento humano. Para completar, relata Gordon, em 1852, o médico americano Crawford William Sloan anunciou calmamente que desde março de 1842 realizava cirurgias superficiais usando o éter como anestésico, quase 5 anos antes de Morton. Depois de 8 operações, ele abandonou o método com medo de ser linchado caso algum paciente morresse, conta Darcy Lima, professor de farmacologia e história da medicina da UFRJ. Embora Crawford Sloan tenha sido o primeiro a praticar anestesia geral pelo éter, nunca entrou na disputa direta pela autoria do procedimento, e o mérito ficou com William Morton. Os dois, de qualquer maneira, revolucionaram a medicina e deram uma nova dimensão às cirurgias. Antes deles, e de Horace Wells também, os tratamentos eram feitos à base de plantas e seus derivados, como as cascas de mandrágora, as sementes de meimendro, o ópio e a maconha, além de muita embriaguez pelo vinho. Eram métodos bastante precários e um tanto quanto ineficazes, mas ao mesmo tempo não havia o aterrador motorzinho. Então, gente, olha a revolução que foi esses medicamentos, esse medicamento no caso da anestesia. Hoje, quando uma anestesia é feita, o médico anestesista ele tem uma infinidade de medicamentos que ele pode usar. Depende do tempo que ele quer que o paciente fique dormindo. Então, é uma cirurgia de 15 minutos, é uma cirurgia de meia hora, é uma cirurgia de 2 horas, é uma cirurgia de 12 horas. Ele vai usar medicamentos diferentes, mas tudo começou com essa história aqui. Então, olha como que a coisa foi se desenrolando, como que a tecnologia ajudou demais da conta, ó. E a expectativa de vida, olha.
Isso de novas tecnologias associada ao tratamento e diagnóstico de problemas de saúde possibilita o aumento da expectativa de vida. No Brasil, na década de 40, a expectativa era de que uma pessoa vivesse em média 45 anos, gente, apenas. Em 2016, a expectativa aumentou para 76 anos. Esse aumento deve-se a melhorias na saúde pública e no saneamento básico, a campanhas de vacinação, ao incentivo do aleitamento materno e o acompanhamento em programas de nutrição. Agora, apesar de ter avançado mais de 30 anos na expectativa de vida, o Brasil ainda está abaixo de países como o Japão e a Suíça, onde a expectativa de vida ultrapassa os 83 anos. Então, nós ainda temos muito que melhorar, nós ainda temos muito que aplicar de tecnologia, de desenvolvimento, para que a gente possa dar maior expectativa de vida às pessoas, ok? Ó, o nosso dever de casa de hoje vai ser página 33 e 34 da nossa apostila, não se esqueçam. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos falando de um assunto muito interessante, que é a tecnologia associada à saúde, e temos muita coisa para falar ainda, tá? Na próxima aula nós vamos continuar, eu aguardo vocês. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato, por favor. Beijo grande!